verdade. Adoro. Não, é verdade. Gente, boa tarde. Vamos ouvir agora assistir a conferência da Cláudia Lorena Fonseca. Vamos dizer que ela possui graduação em Letras, Português e Francês e Literaturas pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Literatura Brasileira, Portuguesa e Luso-Africanas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas e coordenadora da área de literatura. Atua no programa de pós-graduação em letras, representante da linha de pesquisa Estudos de Intersexualidade e é líder do grupo de pesquisa Ficção Brasileira no século XXI, coordenando os projetos de pesquisa Intertexto e Latinoamérica, Vozes e Estilhaços, Mães e Ficção Brasileira no século XXI, Intertextualidade e Interdiscursividade. É membro da comissão editorial da revista Caderno de Letras, da UFPEL. Foi professora pesquisadora pela Universidade Aberta do Brasil. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura comparada, literatura brasileira, portuguesa e luso-africanas, literatura hispano-americana, ensino da literatura e formação de leitores, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura sul-rio-grandense, fronteiras, estudos pós-coloniais, poéticas contemporâneas, intertextualidade, Luiz Sérgio Metz, Jorge Luiz Borges, Assim na Terra, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, Teoria do Conto, Formas Narrativas, Mikhail Bakhtin, Filosofia da Linguagem. A Cláudia hoje vai nos falar o tema dela é Brasil e Hispanoamérica, sua literatura e diálogos entre obras e autores. Ok? Só acrescentando aqui, então, boa tarde a vocês, obrigada por estarem aqui e contente de estar aqui com vocês também. Estão me ouvindo, se tivesse? Agora eu fico tímida. Eu faço com as mãos. Muito contente de estar aqui com vocês. Eu sou do Rio Grande do Sul, não é tão longe daqui, se a gente considerar as nossas fronteiras. E como disse a Graciela, eu trabalho com literatura, especificamente com literatura, embora muitas vezes trabalhe com teóricos da linguística, como marco teórico, então circulo entre essas áreas. A outro detalhe que não está na apresentação, que veio do currículo Lattes, é que eu estou vivendo agora por um ano em Mendoza. Estou não, como estudos de pós-doutorado, trabalhando com literatura hispano-americana na Universidade de então não estou tão longe de vocês assim. E esse trabalho que eu trouxe para vocês, eu trouxe porque, pensando nas nossas nossa proximidade cultural e, consequentemente, literária, porque eu trabalhei com esse tema na minha tese de doutorado, trabalhando com autores brasileiros, mais especificamente do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, e autores latino-americanos. E era uma forma de buscar essa identidade assim, comum que nós temos, e inclusive dentro do que diz respeito à literatura. Então, nesse trabalho eu trabalhei com intertextualidade, com o diálogo entre autores e obras do Brasil e da América Latina, mas mais especificamente com um autor gaúcho que se chama Luiz Sérgio Metz, já falecido, inclusive, e que me encanta realmente. E essa obra que ele constrói, ela é estruturada totalmente no diálogo entre autores e obras. Ele constrói uma obra inteira a partir da citação de outros autores. Estão vendo? Ele constrói a obra
entre autores, entre latino-americanos. Embora extrapole um pouco, vai buscar na Europa também alguma coisa, mas é basicamente uma história local. Tá? Vamos dizer aqui. Eu vou lendo e vou comentando com vocês, porque aí eu não, nesse caso, não fico me repetindo ou me perdendo, e então eu vou parando e a gente vai conversando um pouquinho. Tá? Então, eu começo o meu texto, o meu trabalho, dizendo o seguinte: a literatura não pode ser dissociada das outras áreas do conhecimento, sobretudo aqueles que se referem à área das ciências humanas. Também não podemos igualmente pensar a literatura dissociada do contexto de sua produção, embora possamos pensá-la inserida em diversos contextos, ou seja, devemos pensar onde, quando e quem a produziu, além de pensar esses aspectos em relação ainda à sua recepção. No caso desse estudo, esses são princípios que o norteiam, bem como o conhecimento de que não há como ignorar as relações que se estabelecem entre as nações e povos, e mais que nações, regiões, no espaço latino-americano. Relações que, de certa forma, apagam fronteiras políticas. Mais do que uma teoria, a intertextualidade também desconhece fronteiras, sobretudo se considerarmos as relações que se estabelecem entre autores e suas respectivas obras, não apenas de forma mais abrangente, mas mais específica. Nesse caso, autores que compartilham o mesmo locus de enunciação. Próximos, além de uma determinada atividade criadora, compartilham uma história, uma cultura e um determinado espaço, o qual não considera necessariamente limites políticos. Referimos-nos aqui ao diálogo que se estabelece entre autores latino-americanos, especialmente aqueles que, ao mesmo tempo em que produziram literatura, pensaram o fazer literário e, consequentemente, seu próprio lugar no mundo. Falamos de autores como Jorge Luiz Borges, Mário Benedetti, Otávio Paz, Rui Cortázar, Anra Rama e Antônio Cândido, por exemplo. Falamos de pensamento latino-americano, intimamente relacionado ao fazer literário, e do imbricamento das vozes que falam deste lugar. Alguns desses autores exercem a crítica literária, outros são críticos escritores, outros ainda escritores críticos. Na acepção de Leila Perrone Moisés, esses últimos, aqueles que exercem a crítica a partir de sua produção literária. No interior mesmo dessa produção, um ponto em comum entre esses autores é que seu objeto de investigação é invariavelmente o mesmo, além de citarem-se entre si. Bom, então nesse caso eu trabalho com autores que a Leila Perrone Moisés, que é uma teórica brasileira, chama de autores críticos ou críticos autores, porque há uma diferença entre eles. Então eu trabalho especificamente com autores que, além da sua produção literária, discutem. A sua produção é metaliterária. Dentro da sua própria produção já há uma discussão sobre o que é literatura, sobre a validade do que fazem. Há o trabalho de buscar nos seus modelos a fonte de sua obra. Então, autores que, além de exercerem a crítica literária, vão buscar compreender o que seja o fazer literário, tá? Dentro de sua produção e mesmo fora dela. Então, esses autores que eu citei são autores que se preocupam muito com a questão do que é literatura, do que é ser escritor, do que é fazer literatura. Tá? Então, o autor que eu trabalho, o Sérgio Metz, ele é um autor, como eu disse para vocês, ele já morreu. Ele morreu jovem, inclusive, com 44 anos. Ele é um autor fronteiriço, inclusive, de Santo Ângelo, perto da fronteira com a Argentina também. E ele discute muito na obra dele toda essa questão do regional. Depois eu vou falar um pouquinho da obra que eu trabalho, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, então, naquilo que tange a esses questionamentos, a obra que deu origem a esses e que desencadeou a investigação é Assim na Terra, do autor gaúcho Luiz Sérgio Metz, publicado em 1995, contemporânea, portanto. Bom, contemporânea, sim, acredito que seja. Nela, na obra, o sujeito busca seu lugar num contexto que se transforma rapidamente. Essa busca de pertencimento, de identidade. Por isso o autor constrói sua obra sobre referências e sobre a memória. Evidente o diálogo com Borges, Eliot, Mallarmé, Huidobro, Alcides Maia, Ciro Martins, Cortázar, Hernandes, Iraldas, Rufo, Otávio Paz, Flaubert, Goethe, Islar Pietri, Kafka e Aureliano de Figueiredo Cruz. São só os principais, para aplicarmos apenas as relações de primeiro grau, percebidas à flor do texto.
dessa intertextualidade, que não é apenas citação, mas estrutura narrativa. Percebemos que o intertexto e o jogo que se estabelece com a biblioteca são suas características dominantes. Um longo caminho foi percorrido no campo dos estudos de literatura até que o que hoje é consenso acerca da natureza da obra literária chegasse a ser, ou seja, toda obra é, em diferentes medidas, intertextual. A relação entre livros ou entre bibliotecas é objeto de investigação não apenas de muitos estudiosos, mas sobretudo dos próprios autores, que teorizaram e teorizam sobre a escritura, a sua própria e, de maneira geral, sobre o fazer literatura, buscando compreender suas formas e as relações que se estabelecem entre textos e autores. Alguns desses autores, como já dizia, tornaram-se referência. Borges, Stéphane Mallarmé, Eliot, Otávio Paz. Trata-se de uma rede, na verdade, de autores e textos que se tecem a partir da palavra por eles proferida. Faz parte desse estilo de autores críticos, unindo crítica e escritura, o gaúcho Luiz Sérgio Metz, autor de uma produção pouco extensa, porém significativa, não apenas para as letras gaúchas. Metz é exemplo dos autores que se tornaram referentes em sua concepção de escritura, por ele simbolizados, filia-se a essa linguagem, em especial através de seu único romance, objeto desta análise. Bom, então, falando um pouquinho aqui. Em Assim na Terra, o autor dialoga não apenas com outras obras, mas com estéticas, resultado de suas leituras desses autores e dos processos de criação explicitados por estes. Uma pergunta, vocês estão compreendendo bem? Então, porque eu tenho uma dicção um pouco, não é das melhores, assim, então para quem não tem essa familiaridade tão grande com a língua, se quiserem eu passo aqui. Bom. Então, destaque para o diálogo com Borges, inclusive na obra, isso eu paro um pouquinho para falar, a obra ela é construída a partir de um diálogo muito estreito, que é um diálogo mais do que com obras e com o autor, com um projeto de escritura do Borges. Ele dialoga diretamente com Borges e com ele, mas mais com Borges em termos de conteúdo, em termos de empréstimos que ele faz da obra do Borges, inclusive de um projeto que o Borges tem com Evaristo Carriego, que é o que chamam o poeta menor da antologia, onde se insere o Borges como ele estabelece Carriego como pai literário e o Metz vai fazer isso com um autor considerado menor na literatura gaúcha. Então ele toma de empréstimo esse projeto do Borges de filiação e com ele vai dialogando. E além dos contos do Borges, principalmente de ficções, e com essa concepção de escritura, ele faz um empréstimo do tempo borgiano também para construir a sua narrativa. Então há uma identificação muito forte nesse sentido. E com ele vai buscar muito mais o lirismo, porque é uma obra de uma narrativa lírica, na verdade. Então ele busca no ele esse lirismo. E a questão do tempo também, a gente vai chegar aí. Bom. Então, com Borges, Eliot, Cortázar, Paz e Huidobro. Trava-se na obra uma discussão metaliterária no interior do universo ficcional, configurando-se um dos melhores exemplos dessa intertextualidade como a concebemos nos dias de hoje. Intertextualidade como invenção, forma de tecer como prática e exercício intertextual. Quanto à análise da obra, destacamos alguns aspectos. Eu vou destacar alguma coisa para a gente não ficar tão perdido. Entre eles, a singularidade de sua estrutura. Assim, na Terra começa e termina com um ciclo de estações. Primavera, verão, outono, inverno, e termina com inverno, outono, verão, primavera. O primeiro ciclo constitui-se em memórias fragmentárias que situam o espaço. O espaço que é o sul físico e psicológico, mítico, e nesse caso pretérito. Já o segundo ciclo aponta para o futuro. São memórias, mas são posteriores aos do primeiro ciclo. Expressa ainda certo temor a esse futuro, desencanto e falta de perspectivas pelo que se anuncia, constituindo-se em moldura para o narrado e mais que isso em quadros. Os ciclos têm uma função importante na economia narrativa, pois são determinantes para a possibilidade de ocorrência do que se narrou, assegurando verossimilhança. No interior dessa moldura estão um tempo e um espaço possíveis apenas enquanto tempo e espaço delimitados. A função das molduras em Assim na Terra é semelhante àquela que caracteriza a de uma pintura, ou seja,
Além de delimitar, cumpre uma função estética, arrematando e valorizando o quadro. Não por acaso, o discurso presente nos ciclos de estações, sobretudo no primeiro deles, é extremamente pictórico. No interior dessa espécie de moldura, constituída pelos ciclos de estações, situam-se os fatos narrados, começando e terminando pelo inverno. Bom, explicando um pouquinho aqui então. Nós temos uma narrativa e a narrativa propriamente dita, ela está emoldurada por 2 ciclos de estações. E isso tem uma finalidade para a obra. Ela situa um espaço, o espaço é o sul. O sul, esse espaço, na época em que estava se intensificando o êxodo rural no Rio Grande do Sul. Então, o protagonista da obra vai buscar o sul, na verdade. Ele sai em busca de uma identidade regional, algo que faça pertencer de novo a uma região que está se desintegrando. Então esse protagonista sai em busca, desce, né, em busca do sul, só que o sul é sempre mais ao sul, e ele vai, nesse percurso ele vai essenciando, vai recolhendo e anotando esse espaço que se desintegra. Então, para adentrar esse espaço da narrativa, ele necessita dessas molduras que vão preparando o terreno. O primeiro ciclo de estações ele é preparatório para o narrador, onde ele vai adquirindo a possibilidade de adentrar nesse tempo. E aí eu vou entrar nesse negócio desse tempo paralelo, concomitante, simultâneo, que não é um tempo, não vou falar real, não é o tempo que conhecemos como tempo. Eu estou indo lá no Borges de novo. Então ele vai adentrando como se fossem etapas, onde ele vai adquirindo o verbo, vamos dizer assim, adentrar no narrado. Depois ele sai desse espaço paralelo. Então a narrativa normalmente ela acontece no interior do fato do narrado entre os ciclos de estações. São portais, na verdade, para adentrar e sair. Para explicar, só lendo mesmo. Vamos ver. No interior dessa espécie de moldura, então, constituída pelos ciclos de estações, situam-se os fatos narrados, começando e terminando pelo inverno. Nesse espaço e tempo míticos, espaço e tempo do verbo, território da palavra articulada, que adentra o protagonista desse na Terra, explicitando as relações dialógicas que a obra estabelece com outros autores e obras, com outros gêneros e concepções de escritura, e as formas como essas se dão. Esse corpo da narrativa se divide em 3 capítulos, que compreende nascimento, infância, adolescência e amadurecimento do narrador protagonista, os quais reproduzem e correspondem ao percurso dantesco pelo inferno, purgatório e paraíso. Em cada um desses capítulos, um pacto. O capítulo 1 trata da partida do narrador, seu percurso à margem das cidades, observando o espaço do mundo rural sendo substituído pelo urbano, inventariando, rememorando e anotando tudo em uma caderneta. Sua trajetória descendente é constituída de episódios que preparam um encontro com a personagem Gomercindo, responsável pela experiência fundamental pela qual passa o protagonista, iniciado por essa personagem. Já o capítulo 2 trata do período que permanece na companhia de Gomercindo, uma espécie pouco convencional de construção que o narrador chama de galpão. Por fim, o 3º capítulo trata da segunda partida do narrador, agora acompanhado por Gomercindo, com o qual pactua. A narrativa transcorre, como dissemos, em um espaço que é mítico, mas que é ao mesmo tempo um espaço que poderíamos chamar de rural. Mas esse mundo rural, e assim na Terra, é a origem, a própria identidade. Na verdade, uma espécie de margem, fronteira entre o rural e o periférico. O urbano é visto como ruim, mas inevitável. A busca é a dissolução para esse impasse, sair da margem. O urbano vem preenchendo todos os espaços e seduzindo todo um povo. Trata-se de um mundo rural que vem assimilando a modernidade. Mesmo os protagonistas, o narrador e seu guia, já foram contaminados, vamos dizer assim, por mais que queiram preservar o mundo sistema original, pois a erudição, a exposição ao pensamento já os faz híbridos, ou seres em metamorfose, em processo obrigatório de mimetização. Eles têm consciência da modernidade, enquanto há de inevitável nessa situação. O espaço se modifica e o sujeito sofre as mudanças que se estão operando. O tempo aponta para o futuro em que a técnica dita as regras do viver. E há a constatação da impossibilidade de deter esse avanço, o ritmo das mudanças, num mundo que se torna cada vez mais padronizado, menor. A Terra marca uma espécie de esterilidade,
e as relações que se estabelecem entre os homens tornam-se mais superficiais, regidas pelo individualismo. Sensação de incomunicabilidade. Os protagonistas rejeitam e buscam uma forma de subverter essa ordem, uma alternativa, uma forma de preservação que não seja cristalização ou fossilização. Por isso, a busca de um refúgio que pode ser o lugar e o tempo do mito, esse entre o lugar e o sul. Então, Luiz Sérgio Metz vai se valer na composição de sua obra da herança da gauchesca platina do modernismo hispânico, do esteticismo amplamente concebido e do subjetivismo, por sua vez herança do romantismo, que influenciaram as vanguardas que sucederam ao modernismo e que ocorrem paralelamente ao movimento regionalista. Pode-se perceber uma proximidade muito maior com a literatura platina que com a brasileira, no sentido nacional e assim na terra. A menção a Flaubert, lado a lado com Giraldes, é reveladora dessa presença dos modelos da literatura do Pampa. Não há portugueses citados em Assim na Terra, deixando claro que esse sistema pertence a qual o sistema se filia. A relação estreita do autor com a obra de Jorge Luiz Borges e o diálogo que o Luiz Sérgio Metz estabelece com o argentino são decisivos para a produção de Assim na Terra. De Borges, o autor empresta um espaço, temas, símbolos e uma concepção de tempo, mítico, circular, com portas que se abrem deixando que os tempos se tornem concomitantes, que se sobreponham. Porém, do autor argentino, Metz empresta também um projeto, que é o de uma origem, uma inserção em um sistema, uma filiação. O autor gaúcho faz com Aureliano o que Borges faz com Carriego. Seus projetos são análogos e diríamos que não se trata de uma casualidade. Borges elege Carriego como pai e símbolo, e Metz em seu plano recuperador, Borges salva Carriego, salva entre aspas. Carriego se coloca nas margens, se apropria de um universo ao qual ele só tinha acesso mediado pelas grades do jardim de sua casa, no mesmo bairro de Palermo, que era o universo de Carriego, um poeta menor, popular e subliterário. Por meio de Carriego e das origens, tem uma dificuldade de pronunciar esse som. Borges funda sua literatura em oposição aos dois tons dominantes segundo a autora, detestável, o que significa uma ruptura com Lugones e com o modernismo, respondendo assim a pergunta sobre como escrever depois de Lugones e contra ele. Dessa forma, buscando em Carriego apenas o que lhe interessava, lendo-o de viés, Borges subverte a hierarquia, deslocando Lugones, fazendo da literatura marginal de Carriego o princípio de sua própria literatura. É no poeta menor da antologia que Borges funda sua originalidade. Já o autor gaúcho elabora intencionalmente seu próprio plano recuperador de um poeta considerado menor, ou marginal, na literatura do Rio Grande do Sul, estabelecendo ele também sua filiação literária, negando Círio Martins como pai literário, que seria o mais lógico. A diferença nesse caso é que, se em Borges a biografia de Carriego é já parte do projeto, em Metz a biografia que ele prepara para Aureliano é que faz com que o autor vislumbre essa possibilidade. O Luiz Sérgio Metz vai escrever uma biografia sobre esse poeta que se chama Aureliano, poeta e narrador também, que se chama Aureliano de Figueiredo Pinto. Era um grande erudito, um autor que trabalhava muito com os autores franceses, mas escrevia literatura regional, inclusive na poesia. Então, às vezes, a gente lê o Aureliano de Figueiredo Pinto e não sabe quem é essa pessoa que está ali, porque a literatura regional, os poemas regionalistas dele, tem muito da influência dos autores franceses, e isso se torna algo um pouco paradoxal, talvez, ou incompreensível, ou contraditório. E o Metz vai escrever uma biografia do Aureliano de Figueiredo Pinto já depois do Aureliano morto. Ele não chegou a conhecer o Aureliano. Então ele imagina uma entrevista, ele faz uma biografia literária do Aureliano. E na própria biografia do Aureliano, depois que a gente lê a obra Assim na Terra, a gente vai entender que o germe já estava na biografia. A biografia é que dá ensejo à obra que ele escreve, é a que dá o motivo da obra. E no caso do Borges, a própria biografia é já o projeto, né, a própria obra. Bom,
Então, a biografia do Aureliano, cujo objetivo primeiro era de realmente tão somente biografar o autor gaúcho, desperta e fomenta o projeto literário de Metz. É nela que encontramos já a motivação do autor ao produzir sua obra, bem como o vislumbre da solução por ele encontrada para que seu projeto se concretizasse. Fazer um Aureliano de Figueiredo Pinto, fazer aqui, eu estou dizendo literalmente. Na verdade, ele constrói um simulacro do Aureliano, que ele traz a vida, vamos dizer assim, nesse tempo paralelo, nesse tempo onde existe essa possibilidade dele trazer de volta um Aureliano. E na biografia ele diz, ele comenta algo assim, tem um trechinho, agora eu vou ler aqui então. Na biografia, então, além de afirmar que pode fazer com Aureliano, ele diz: falo de um Aureliano grande, que via para ser grande, que se preocupava com um homem grande. Por isso comparo a homens grandes, enormes, imortais. Posso fazer um Aureliano imaginário ou real. Isso está dizendo na biografia. Posso fazer os dois. Porque a mim é dado esse direito, a todos nós é dado ressaltar as qualidades daquilo que queremos. Porque nós somos homens e somente nós fazemos a história. E eu faço assim, não faço somente porque quero, mas porque necessito. Na biografia. E lendo a biografia depois da obra, a gente acaba buscando uma chave nela, entendendo o porquê é uma narrativa bastante complicada assim, de se chegar a compreender. Inclusive, tem um enredo que alguns autores, alguns teóricos, inclusive, dizem que é caótico, mas não é. E a biografia acaba explicando mais ainda. Então, cogita o autor na biografia: se o velho desse as mãos ao vivo, ou vice-versa, e saísse pelo mundo sem contradições, aconteceria isso. 86, que eu lembro do que? 86, 85, 84, a Terra giraria ao contrário do que lhe dá movimento. E ele tinha dúvidas quanto à viabilidade desse projeto, se poderia realizá-lo. E aqui eu cito ele de novo na biografia. A geológica coluna ou lâmina do tempo, calcada nas calçadas missioneiras, lhe abriria espaço para passar? O espaço confabularia com o tempo para juntos talharem Aureliano contra o céu de nuvens vermelhas, e seu passo marcaria novamente a terra dos Guaranis? Portanto, a obra é o projeto de salvar Aureliano, desejo que este manifestou no poema Este Livro. E aqui eu vou citar um trechinho de um poema do Aureliano, em que que é o poema que abre Este Livro, em que ele revela que gostaria de ser lido e entendido. Né? Então ele diz assim: resta esperança e consolo. Um dia um índio bueno, crioulo, mas bem crioulo, ao ir pitando este rolo, no seu rincão e sereno, verá que este trançador não é nenhum carretilha, mas chiru de tempo curtido, com olhos de vento escuro. Talvez alguma patrícia, padrão de gaúcho valor, possa dizer esta história, se não me falha a memória, e conheci este cantor. Então, na verdade, o Metz veio para fazer isso. Então, a personagem, então, Comercino, que é esse simulacro do Aureliano, é uma imagem, simulacro de Aureliano, que Luiz Sérgio Metz cria e o narrador encontra numa vala, trazendo de volta para que este lhe forneça os mandamentos, as instruções para a construção da obra que vai salvá-lo, a sua obra definitiva, síntese, que vai unir autor e biblioteca, autor e biblioteca do autor, e dando ao pai literário uma morte digna, segundo o imaginário gaúcho. A morte desejada, que se não é em duelo, como no sul de Borges, é cavalgada cega. Por esse motivo, as moldurazinhas na terra, que cercam e guardam o tempo suspenso, o período em que se resgata o homem em seu tempo, no espaço do inverno e no sul mítico. O mundo a que o autor narrador traz Aureliano de volta é o mundo do tempo e do espaço de Borges, tempo e espaço da ficção e do delírio, da febre, para que ao final ele se vá dignamente, dando sentido também à sua vida e obra. Ele, por sua vez, empresta ao autor de Assim na Terra aquilo que Borges não poderia lhe fornecer, o ritmo, que configura a segunda voz narrativa, lírica, que faz com que essa obra essencialmente masculina possa conter também seu elemento complementar, feminino. A obra não tem mulheres, ela só tem homens. O que tem de mulher na obra são duas imagens femininas, uma imagem materna e uma imagem de uma mulher amada. Mas a gente só se dá conta disso
depois, ou quando alguém comenta, porque o tom lírico faz com que a gente não perceba que é uma narrativa essencialmente masculina, não há personagens femininos nela. Bom, então, ele fala do Borges agora. Considerado um escritor frio, demasiado intelectual, afirma Borges: não me propus ser um poeta, apenas um homem de letras inteiro. Um homem que conversa, não um que canta. Descontada a conhecida modéstia, né, borgiana, em tudo adequada à sua personalidade literária, pode-se dizer que esse é o motivo pelo qual Luiz Sérgio Médici, ele próprio cantor, elege Elion para com ele dialogar cantando. O autor, Luiz Sérgio Médici, ele era compositor e eles tinham um grupo de música regional, nativista. Não sei se vocês chegaram a conhecer, isso é muito antigo, anos 80, havia um festival na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, agora não lembro, se chamava Califórnia, da questão nativa. E o Médici tinha um grupo que se chamava Tango do Bando, e eles participavam muito desse. Então ele tem toda uma ligação com a música também. Então ele busca no Elion esse lirismo, esse ritmo, a música no caso. E dialoga com ele cantando. Ele vai dialogar com o projeto e a escritura do Borges, vai dialogar com o ritmo e alguns temas do Elion. Sabemos ainda que também Aureliano de Figueiredo Pinto se auto-intitulava um cantor. O diálogo com Elion se dá também em termos de conteúdo, além da forma, mas não se trata de citação explícita, e sim do aproveitamento de temas entre os quais há uma equivalência. São imagens literárias que o autor toma de empréstimo da obra de Elion, especificamente. Já o diálogo entre Luiz Sérgio Médici e Otávio Paz se dá essencialmente no plano teórico-crítico. O autor gaúcho compartilha com o mexicano sua concepção de escritura, a qual se percebe disseminada pela obra de Médici que analisamos. Constata-se que a aplicação pelo autor gaúcho de pressupostos contidos na obra crítica de Paz, na elaboração de sua própria obra, por exemplo, não há uma circularidade tradicional, se assim podemos denominar assim na Terra. Assim, uma espécie de circularidade, como já dito, no sentido de que o princípio da trajetória do protagonista esclarece seu fim, e é esclarecido por este. No meu fim, no meu princípio, no meu princípio, no meu fim, que é uma referência a ele, e um leitmotiv assim na Terra. O ciclo de citações do final, e da origem ao primeiro ciclo e ao narrado, o que acontece? A discussão literária que se dá nessa obra, ela já, na narrativa, ele resgata esse Aureliano para lhe dar as chaves da escritura da obra, para ser o pai literário dele, dá os ensinamentos, e passa um tempo com esse simulacro do Aureliano que se chamou Versindo. Só que a discussão da literatura e do fazer literário que está nessa narrativa é já a própria obra construída. Ele não está ensinando algo para ele fazer depois. A obra é já a obra constituída. Então, esse é um outro motivo interessante da obra. Mas em sua totalidade a obra não é circular, ela não se fecha em si mesma, pois há uma abertura em direção ao futuro. Bom, e nesse sentido, eu vou trazendo aqui o Otávio Paz. O Otávio Paz, em algum momento de sua obra Os Signos em Rotação, ele vai dizer que a figura geométrica que simboliza a prosa é a linha reta. É uma linha reta, sinuosa, espiralada, zigue-zagueante, mas sempre para diante com uma meta precisa. O poema, pelo contrário, apresenta-se como um círculo ou uma esfera, algo que se fecha sobre si mesmo. O universo autossuficiente no qual o fim é também um princípio que volta, se repete, se recria. O crítico mexicano afirma que nas obras em que as frases não se sucedem obedecendo a uma ordem conceitual ou narrativa, mas são presididas pelas leis da imagem e do ritmo, a prosa se nega a si mesma, o que faria delas verdadeiros poemas. Dessa forma, o autor chama de poemas obra como Alice no País das Maravilhas, por exemplo. O Jardim dos Cedeiros e os Jardim dos Cedeiros que se bifurcam, no próprio Borges. Mas Otávio Paz diz também, que nesse caso parece prever o que virá, que as obras do tempo que nasce não estarão regidas pela ideia da sucessão linear, e sim pela ideia de combinação, conjunção, dispersão e reunião de linguagens, espaços e tempos.
Assim na Terra comprova que se esboça para Otávio Paz a época, uma ideia de combinação entre a linha e o círculo, entre a poesia e a prosa. Na obra do Doutor Gaúcho estão presentes, por exemplo, as duas figuras, a linha e o círculo, pois, embora impregnada de lirismo, a prosa não pode ser negada. É de prosa que estamos falando. Assim na Terra é uma narrativa, é também linha para adiante, abertura para o que se está por fazer, que poderá se constituir de novas circularidades, não se sabe, com intervalos de suspensão temporal, talvez premência do sonho. Pois indefinição e a impossibilidade de previsão, somadas ao quadro geral do presente, geram uma angústia no narrador. No entanto, o rumo é em frente, preservando da forma que for possível a origem. E aqui agora eu falo um pouco quando é o diálogo estabelecido com o Vicente Huidobro, esse poeta chileno. Podemos dizer que esse se dá tanto no nível teórico quanto literário. Esse diálogo vislumbrado a partir de uma despretensiosa e até graciosa alusão ao poeta chileno, faz com que quase não percebamos, a princípio, sua relação com a obra e com o momento específico do protagonista que prepara a sua criação. Bom, as formas de citação dessa obra elas são várias. Ele pode tanto dialogar diretamente com a obra de um autor que dialoga com Borges, como com a concepção de escritura do Otávio Paz. Ele pode dialogar com o ritmo do Eliot, ritmo e temas do Eliot. E com o Huidobro, a gente só vai... as referências muitas estão muito cifradas. Por exemplo, ele nunca diz o nome do Borges. Em nenhum momento. A gente sabe pela leitura, mas em nenhum momento ele fala o nome do Borges. Em algum momento ele fala do cego argentino, ele usa outras formas de se referir, mas a obra está toda ali dentro, que está ali no projeto. Ao Eliot ele se refere, algumas vezes, se refere ao Rufo, se refere ao Otávio Paz, mas às vezes, por exemplo, ele faz citações como uma que me quebrou a cabeça há bastante tempo. Ele vai dizer assim, em algum momento: estou lendo a página 137, numa obra de um autor que talvez ele esteja entre nós, num país frio. Ele fala assim, que pensava, e aí ele pensava que tal coisa, e sai, e a gente não sabe a quem ele está se referindo. Mas a gente sabe que se existe uma referência tão precisa como um número de página, alguma coisa ali é importante. Aí buscando, o que eu fiz depois de muito tempo? Aquilo era, acho, a última coisa que me faltava para conseguir chegar. Eu coloquei o pensamento desse autor. Ele pensava que... E eu coloquei na internet, no Google mesmo, né? E me aparece a citação inteira. Exatamente como ele tinha posto na obra dele. Aparece num ensaio, como citação, um ensaio de sociologia, apareceu como citação. E eu olhando abaixo daquele Google Books, porque não tem todas as páginas, né? Então, embaixo tinha ali, não aparecia o nome do autor, não aparecia o nome da obra, aparecia página 137. Então, eu fui atrás também, acabei descobrindo quem era o autor, quem era a obra, e que na página 137 daquele livro estava exatamente aquele trechinho que ele usa sem citação, sem aspas, sem nada, como se fosse a palavra dele. E essa é uma das formas de utilização da citação, de fazer referência ao autor. Ele fala, ele referencia, ele cita até a página. Eles não põem aspas. Então, ele trabalha, ele joga muito, ele brinca muito com as formas de citar alguém. Ele cita Borges o tempo inteiro, não diz o nome do Borges. Ele cita a página do autor que ele não fala e põe literalmente a fala do sujeito ali. Então, a obra é toda construída nesse jogo, assim, com a citação. E no Huidobro, o que ele faz com o Huidobro? A gente sabe pela construção da obra que ele dialoga com a estética do Huidobro, né? O criacionismo do Huidobro. Só que o nome do Huidobro só aparece em um determinado momento. Ele está num galpão e tem uma placa em cima da porta do galpão que diz assim: Deus te dê o Huidobro, tudo que me desejares. Só isso. Mas aí isso te chama a atenção para ir lá buscar por quê. E aí tu vais encontrando no diálogo dele com a estética, com a concepção de escritura do Huidobro. Então, é esse jogo todo que ele faz na obra inteira que a gente vai buscando.
Malamute cita também, todo o poema Jogo de Dados. Então, segundo e dobro, a primeira função do poeta é criar. A segunda, criar. A terceira, criar. O poeta deve dizer aquelas coisas que nunca se diriam sem ele. Os poemas criados adquirem proporções como cosmogônicas. O poema criacionista se compõe de imagens criadas, de situações criadas, de conceitos criados. Se para os poetas criacionistas o que importa é expressamente o nuevo, na poesia criacionista se hace traducível universal, pois os hechos nuevos permanecem dentro de todas as línguas. Então, a citação do Huidobro. Não podemos esquecer que o período que viveu e produziu o Huidobro é um período caracterizado pela radicalização das experimentações formais, no que diz respeito às artes em geral, na história literária da América Latina. É nesse sentido que Médici dialoga com o Huidobro, a partir de sua concepção de criação poética, embora haja também um aproveitamento de temas emprestados como o chileno. Por fim, destaque-se que no que tange às questões relativas à transição, permanência, atualização do regionalismo ou da validade ou não da literatura de tema rural nos dias de hoje, fica evidenciado a partir do estudo de Assim na Terra que essa vertente da literatura hoje só tem validade ressimbolizada a partir de procedimentos autorais como aqueles que faz uso do Sérgio Médici na produção de sua narrativa. A leitura de Assim na Terra, pelo viés da intertextualidade, valoriza a obra, pois faz com que a obra não se configure como regionalista, conservadora, passadista e idílica, o campo com um peão dentro, e consequentemente um patrão ruralista da mandamento. Reduzida assim na terra, a obra regionalista pura e simples é negar-lhe seu lugar de direito na história da literatura, um cânone da literatura sem fronteiras, pois que ela realiza plenamente, a partir de uma intertextualidade generalizada, a ressimbolização não apenas de um imaginário regional, mas a de textos e autores da literatura universal. Bem, gente, aí começa o espaço das perguntas, comentários. Você passa a Cláudia. O que eu queria trazer, na verdade, era isso, esse diálogo mesmo, assim, entre autores, que não é algo contemporâneo, é algo, pensando assim, no Rama, tratava na nossa América Latina, tratava a nossa América Latina a partir da concepção de comarcas. Então, há muitas relações culturais entre nós todos. Então, eu queria trazer um pouquinho disso para vocês, assim, a partir da literatura, que é a minha área de trabalho. Eu achei interessante essa forma de citar o outro, né? De se referir ao outro sem dando deixando a pista. Deixando a pista, né? Porque, na verdade, a gente aprende aqui dentro da universidade, né? Academicamente, a gente aprende que... dentro da universidade, academicamente, a gente aprende que nunca devemos, né, citar o que é plágio, o que é roubo, o que é apropriação. Então, de trata de intertextualidade, sobretudo no que diz respeito à literatura, muito disso não faz sentido. Então, isso também é muito borgiano, né? Essa concepção. Há um sentido maior para isso. Então, eu não posso chamar de plágio, no caso. E esse jogo ele é muito interessante porque ele vai proporcionar algo novo e algo com um significado distinto, né? A produzir uma outra coisa a partir dessa apropriação. É meu mesmo, então é meu. Se me diz é meu, vou usar, mas de alguma forma ele faz referência. Não é um texto acadêmico, né? E é bem propositado. Ele está trazendo o autor bem propositadamente, tá? Seja bem evidente. Eu só queria fazer um comentário. Eu não li o livro, não conheço o autor, é difícil acompanhar assim, mas
estética fragmentária, né? E de tentar dedicar uma voz narrativa, na verdade, não é isso? E no caso do mestre, o que ele vai fazer além disso é esse trabalhar em cima de outros autores, de citações e de outros produziram, né? Vai se apropriando disso, mas nós também a gente vê muito dessa coisa fragmentária que tem que ficar identificando. Vocês lembram do relato do Sertoliente aqui? É? Sertoliente é um plano meu. E o Dois Irmãos também é muito bom. Cinzas do Norte eu comprei, não li, faz parte daquelas pilhas de livros que a gente tem, isso evocou algo muito estranho. Eu comecei a trabalhar com literatura oficialmente, vamos dizer assim, e a partir de então eu tenho lido muito menos. Esse é muito paradoxo. É um paradoxo, sim, porque eu via demais, quando comecei a trabalhar, eu tenho lido menos, aí começo a trabalhar com a crítica, aí tenho que ler esta obra, porque é esta obra que eu vou trabalhar, não é algo por eles, às vezes não é algo por eles, às vezes boas surpresas ali, às vezes não tanto, mas toda a nossa atividade acaba impedindo isso, não se acumula. Cinzas do Norte Vamos agradecer vamos agradecer a presença da Cláudia e vamos dar por encerrada a conferência, tá? E passar para as mesas de comunicações, tá? Obrigada a todos.